Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, chamando você para bem junto da Palavra de Deus, para estar alinhando os ponteiros da sua vida na vontade de Deus. Olhando para cima, buscando as coisas do alto, buscando a Palavra de Deus, buscando conhecê-lo mais, buscando fazer a sua vontade e viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida bonita na presença do nosso Deus. Nesta série de programas, estamos conversando sobre advertências de Jesus para nós. Jesus dizendo, cuidado, cuidado, não vá por aqui. Vamos ver o que Jesus está nos advertindo sobre o quê? Bem, no programa de hoje conversaremos sobre advertência sobre os escândalos. Uau! Jesus fala de escândalos? Na época de Jesus já tinha escândalos? Quando a igreja surgiu, já tinha escândalos? Na história da igreja, houve escândalos? Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre isso, a sua advertência sobre os escândalos. Então, deixe o seu coração aberto para ouvir o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. A palavra de Deus nos traz advertências. A palavra de Deus, ela está para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. E o Senhor nos adverte, nos admoesta sobre coisas que nós devemos ter cuidado. É quando você está ensinando a criança a andar, ensinando a criança, o bebezinho, está engatinhando, está dando seus primeiros passinhos. Ele vai aprender sobre andar, correr, sobre conhecer o mundo ao seu redor, a casa, até onde ele pode ir, o cuidado com a escada, o cuidado com aquele piso mais grosso para não machucar o seu joelhinho. Então nós vamos ensinando. O Senhor nos ensina, a sua palavra nos adverte. Jesus ensinou. Ele falou sobre os tropeços e escândalos diante de Deus. Tropeços, pessoas que a vida dela se tornam tropeços. Outros vêm e falam, eu não quero ser crente. Eu não quero ser igual a essa pessoa. Os crentes todos são desse tipo aí. A pessoa se torna um tropeço ou escândalo. Fizeram isso? Aquele homem fez isso? Aquela mulher fez isso? Uau! Mas não era crente? Não dizia que era um servo de Deus? Não era um pastor? Não era um líder? Ele fez isso. O que a palavra de Deus nos fala, o que Jesus diz sobre tropeços e escândalos. Em Marcos capítulo 9, no versículo 42, nós lemos assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. É muito sério o que o Senhor diz. Quem fizer tropeçar um dos pequeninos, um só, quem servir de tropeço. A palavra está dizendo, Jesus disse, melhor lhe fora pendurar aquela pedra pesadíssima com uma corda no pescoço, condenação, mata, pena de morte, acaba com ele, pena de morte para ele. É melhor isso do que ele colocar tropeço. As pessoas que servem de tropeço, elas tiram tantos outros do caminho. Tem tanta gente desigrejado, tanta gente que não vai à igreja, tanta gente que não está nem lendo a Bíblia, tanta gente que parou de crer em Deus, parou de crer nas verdades do Evangelho por causa de maus testemunhos, por causa de pessoas que pisaram na bola, pessoas que erraram, pessoas que estavam numa posição de liderança
e falharam. O Senhor diz: ai de quem fizer tropeçar um dos pequeninos crentes, cristãos, o mais simplesinho. Ai daquele. Como é que nós vamos evitar os tropeços e os escândalos na nossa vida? Estamos sujeitos a cair? Sim. Estamos sujeitos a pecar? Sim. Todos nós. Qualquer pecado, qualquer deslize, estamos sujeitos. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Cuidado, cuidado, cuidado. Hoje eu já desço as escadas com mais cuidado. Não porque eu já tivesse caído em alguma escada, mas eu sei que eu preciso firmar ali no corrimão, ali é mais, vamos dizer, é mais seguro para mim descer devagar, segurando ali, para não tropeçar, para não cair. A palavra nos fala como evitar tropeços e escândalos na nossa vida. Eu e você estamos sujeitos a cair. Então a palavra diz: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está falando aqui de renúncia, para que eu tenha uma vida equilibrada, para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha uma vida que vale a pena, para que eu tenha uma vida na luz. Eu tenho de ter certos cuidados com a minha índole, com a minha inclinação, com as minhas tendências, com as minhas falhas. Jesus está dizendo: olha, se a tua mão te faz tropeçar, como é que a mão faz tropeçar? Aquela pessoa que tem facilidade para roubar. Sabia que tem gente que rouba sem necessidade? Ela rouba. E outros querem ter uma vida que os seus bens não lhe pertencem, não podem trazer para ela aquele tipo de vida. Ela não tem condição de viver aquilo que ela gostaria, então ela pega o que não é seu, ela rouba. Se a tua mão te faz tropeçar, se a tua mão te faz adulterar, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Corta. É melhor entrar maneta no reino dos céus do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o verme não para, onde o verme ali está destruindo e onde o fogo não se apaga. Por que Jesus fala de verme e de fogo? Era uma alusão a Geena. Geena é chamado reino dos mortos, dos condenados, né? Era naquela porta do monturo onde havia o lixo, o vale da Geena, onde o povo jogava o lixo. E no lixo joga resto de carne podre, animais mortos, a carne atrai as moscas e o verme ali está. Aquele lixo nojento onde o verme não morre e onde o fogo não é apagado. Ali no Geena, olha, se você não tiver cuidado, é lá que te espera. Se você não tiver cuidado, será que Jesus precisava falar isso para nós que já somos cristãos? Para nós que já temos Jesus? Para nós que já temos o Espírito Santo habitando no nosso coração? Sim, é claro.
Ele está dizendo, se você percebe que tem uma tendência, que as suas mãos te traiam, ele está falando de renúncia. Na verdade, não é que a pessoa vai lá e pedir ao médico, por favor, ampute a minha mão. Mas ele está falando, olha, é melhor que você renuncie muitas coisas para que a tua mão não te engane, o teu olho não te engane, os teus pés não te enganem. É melhor você entrar privado de alguma coisa do que entrar no reino dos céus, do que tendo tudo o que você quer ir para o inferno. Sabe de uma coisa? Hoje as pessoas querem Deus e os prazeres, querem Deus e o pecado. Não param de fumar, de se drogar, de prostituir, de relacionamentos errados, não param de acessar sites pornográficos, não param de buscar o mal e querem Deus e querem uma vida santa. Impossível. Impossível você ser santo acessando sites pornográficos ou sites que não agradam a Deus. Impossível você ser santo e estar com relacionamentos errados, casado e tendo relacionamento fora do casamento. Impossível ser santo. Impossível gozar do céu vivendo o pecado. Hoje, as pessoas acham que enganam Deus e acham que podem escolher o que querem. Ah, não gostei dessa igreja. Ah, aqui está falando muito de pecado. Ah, eu vou para esta outra igreja. Como se muda de canal, como se no toque dos dedos você muda de ouvir, de ver algo. Acham que na vida espiritual é assim também, que tem o domínio, o controle das coisas nos seus dedos. Não é assim. É necessário arrependimento, renúncia. Arrepender é chorar o pecado e não fazer mais. Judas teve remorso. Ele não se arrependeu. Foi remorso. Oh, eu matei, eu entreguei, eu traí. Ele chegou para aqueles sacerdotes e disse, eu traí, eu pequei, traindo sangue inocente. Se ele fosse a Jesus, seria perdoado. Se ele fosse aos apóstolos e dissesse, olha, me ajudem, eu traí o Senhor, ele seria perdoado. Mas ele teve remorso, ele sentiu o mal que ele fez, mas ele não teve mudança. Nós vemos o rei Saul e o rei Davi, todos os dois pecaram. Davi fez algo tão grave, Davi adulterou, Davi matou o amigo ou um dos seus valentes, o esposo de Betseba, porque aquele homem era muito melhor do que ele, muito mais puro do que ele. Davi fez um pecado gravíssimo, mas Deus perdoou. Por quê? No coração de Davi houve arrependimento. Ele se arrependeu, ele chorou. Lava-me, purifica-me com esopo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Tem compaixão de mim, ó Deus. Ele se arrependeu. E Saul? Parece que o pecado de Saul foi bem menor do que o de Davi, porque Saul apenas desobedeceu a Deus numa direção para a guerra. Ele fez tudo direitinho, mas Deus mandou que não poupasse as ovelhas, não poupasse os homens, e ele trouxe o rei vivo e o melhor das ovelhas. Parece que o pecado dele foi menor que o de Davi. Entretanto, Saul não experimentou o arrependimento. E o inimigo veio tramando dentro dele tantas coisas tão terríveis que ele se sente atormentado por espíritos malignos, porque não havia arrependimento. Há pessoas, se você está vivendo querendo Deus e o mundo, o inimigo aproveita, deita e rola na sua vida. O inimigo aproveita para te atormentar
a mente e o coração. Como foi o caso de Saul. Mas quando você se arrepende e deixa, não quero mais saber do adultério, da prostituição, da carnalidade, da promiscuidade, de abominações, não quero mais saber de roubos, de furtos, eu não quero mais. Quando há um arrependimento, você experimenta ser purificado. Purificado. Você experimenta santificação. Nós somos provados para sermos purificados. É isso mesmo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Marcos 9, 49 a 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esta é a sequência do texto em que Jesus está falando sobre os escândalos. Olha, se a tua mão te faz tropeçar, fica maneta. Se acessar sites, pare de acessar. Você deve fazer o quê? Renúncia, evitar, para que você não peque. E aqui na sequência o Senhor diz, cada um será salgado com fogo. Como assim? Salgar é com sal? Salgar com fogo? O que isso significa? Significa que quando eu vou cozinhar, fazer uma comida de sal, para eu saber a quantidade de sal que eu devo colocar no alimento, eu tenho de provar. Quando eu coloco açúcar, eu tenho a medida do açúcar. Uma xícara de açúcar, um copo de açúcar, 2 colheres de açúcar. Mas quando a receita de sal está escrito sal a gosto. Ou seja, eu ponho uma pitadinha de sal e provo. Quase bom. Aí eu ponho mais uma pitadinha e provo. Quase bom, só mais um pouquinho. Ponho mais um pouquinho e provo. Agora está bom. Está bom. Ser salgado com fogo significa que Deus vem com o fogo da provação na nossa vida. Ele vem com o fogo e nos prova. Ele dá uma olhadinha. Deixe-me ver. Só mais um pouquinho de fogo. Só mais um pouquinho. Somos provados com fogo. Para quê? Para haver uma purificação, uma santificação. Deus se encarrega de nos santificar com as provas, com as lutas. E se você não for aprovado nas provas de Deus, você vai repetir, 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 até passar na prova. Até passar. É bom a gente estar atento para passar o mais rápido possível. Cada um será salgado com fogo. Se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada. Não tem como restaurar o sabor do sal. O Senhor está falando aqui de escândalos. Escândalos são pessoas que deviam ser sal e perdem o sabor. Não serve para nada. Vai ser lançado fora e será pisado pelos homens. Jesus nos fala que na igreja, no meio do seu povo, existe joio no meio do trigo. Existe mistura de pessoas salvas com pessoas que estão ali, mas não são salvas. Uma pessoa que traz escândalo provavelmente não experimentou ainda a riqueza do novo nascimento e da vida com Deus. E se ela caiu e se levanta novamente, ela levanta em humildade e alinhada com a palavra. Há muitos que trazem escândalo, mas se levantam ainda promovendo o pecado na igreja. Olha o que a palavra diz sobre o joio no meio do trigo. Mateus 13,
de 36 a 42. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, a parábola do joio, Jesus contou que um homem, ele semeou na sua terra trigo. De noite, um inimigo veio e lançou a semente do joio. Cresceram ambos, o trigo e o joio, e na hora do fruto, o joio se manifestou. Então os servos disseram para o seu senhor: olha, tem joio no meio do trigo, quer que a gente vá lá e arranca o joio? Ele disse: não, se você for arrancar o joio, você pode arrancar trigo junto. Deixa. Na hora da colheita, na hora da ceifa, então nós vamos separar o trigo do joio. Na hora de dar o fruto, aparece. Pelo fruto nós conhecemos a árvore boa e pelo fruto conhecemos a árvore má. É o que a pessoa gera. O que ela gera é o que está no seu interior. O fruto bom vem do Espírito Santo. O fruto mau não vem do Espírito Santo, vem do maligno. E então os discípulos falaram: explica essa parábola. Quem semeou o trigo foi Deus. Quem semeou o joio foi o diabo. O trigo são os filhos de Deus. O campo aqui é o mundo. A igreja tem filhos de Deus e tem filhos do diabo no meio, que passaram ali pelas águas do batismo, mas não pelo novo nascimento. Estão misturados. E na ceifa, Jesus diz que é a consumação do século, é o final. Então, o joio será separado do trigo. Enquanto estivermos aqui, vai ter mistura na igreja. Toda igreja tem escândalo. Tem gente que não dá testemunho. Ai deles. Ai deles. É o que a palavra nos diz. Nós vamos lendo aqui as cartas de Paulo, vamos lendo o livro de Atos, vamos vendo a história da igreja, e na história da igreja vão aparecendo os escândalos. Paulo diz: Alexandre o latueiro me causou muitos males. Ele fala sobre pessoas que fizeram coisas erradas. O apóstolo João, ele fala também de Diótrefes, ele fala de pessoas que estavam causando problemas para a igreja. Pessoas que não eram realmente trigo, mas eram joio. Então, o escândalo é inevitável, não tem jeito. Olha o que está escrito em Lucas 17, de 1 a 2. Os escândalos são inevitáveis. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. É inevitável, disse Jesus. Ai, que vontade de orar para que não tenha escândalo na igreja. Que vontade de orar para que não tenha isso, escândalos e tropeços. Mas Jesus disse: é inevitável, vai acontecer. O inimigo, ele copia,
ele copia. Tem gente no nosso meio que canta igual crente, que ora igual crente, que às vezes até dirige uma célula igual crente. E não é crente. E não está com o coração em Deus e vai trazer escândalos. Está ali no meio do povo de Deus para perverter. Está ali como uma maçã podre entre os jovens, trazendo costumes e trazendo coisas que vão levar outros jovens ao pecado. São escândalos, joio no meio do trigo. E o Senhor disse, é inevitável. Não adianta orar por isso. O que adianta é estarmos preparados para conhecer o trigo, que são os filhos de Deus aprovados pelo Senhor, que dão fruto. Não tem fruto? Jesus disse, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É inevitável vir os escândalos. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a igreja e os escândalos. Como é que a gente vai tratar esta questão? Em Romanos 16, 17 a 20, o apóstolo Paulo nos escreve dizendo, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo está dizendo, presta atenção em quem traz dissensão, divisão e escândalos. Não está certo, não é bom. A divisão é uma visão dividida. Divisão. O Espírito de Deus não causa divisão. Tem alguma coisa errada. Algo não está correto. Notai quem causa divisão e escândalo. Escândalos. Haverá um jeito de restaurar a pessoa que caiu e trouxe escândalos? Sim. Deus sempre estende a mão, sempre o filho pródigo pode voltar para casa, mas é preciso percorrer novamente uma carreira. A pessoa que estava aqui caiu, para ela subir, ela tem de passar todos os degraus de novo. Ela tem de voltar à cruz, pedir perdão e fazer tudo de novo. Muitos caem, eram pastores, caem, e querem voltar para o púlpito imediatamente. Não é assim. Mas que nós possamos compreender que os escândalos estão aí, mas não devemos ser instrumentos do maligno, mas devemos dar frutos para a glória de Deus. E você? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me. Enche o meu coração da Tua presença e do Teu amor. Dá-me a alegria de viver só para Ti, de agradar o Teu coração e de fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti, livra-me do pecado, livra-me de toda condenação. Dá-me um coração justo, limpo, bom. Eu quero ser fiel a Ti enquanto viver. Me entrego a Ti hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique firme, seja instrumento de bênção para o mundo. Nunca sal sem sabor. Que Deus te abençoe ricamente. Leia a sua palavra
caminhe com Jesus e seja bênção. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, compartilhando aqui a Palavra de Deus. Até lá!